Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Retomamos as conversas em torno da atualidade na União Europeia. Contamos hoje com a participação nesta emissão de Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde, doutora Ana Rita Barros. Bem-vinda. Este mês realiza-se o Conselho Europeu e podemos avançar com alguns dos temas que provavelmente serão debatidos pelos chefes de Estado e de Governo. Será, digamos, um momento para definir a agenda política da União Europeia? É, de facto, uma concertação de posições entre a França e a Alemanha, em que a Alemanha, apesar de ter um governo já há alguns meses, tem-se mostrado um bocadinho renitente em tomar posição sobre essas matérias, mas, no fundo, a posição da chanceler Merkel, divulgada recentemente na imprensa alemã, aponta para que a Alemanha tenha uma certa convergência com a posição francesa em alguns planos, como é, por exemplo, a criação do tal Fundo Monetário Europeu. Esse Fundo Monetário Europeu será o responsável pela concessão de créditos, de empréstimos em situações futuras a alguns Estados. A posição alemã é que essas concessões de crédito sejam um pouco condicionadas. E condicionadas, primeiro, ao risco que esses países possam propagar à zona euro e também à aplicação de reformas estruturais de base profunda que, enfim, consigam assegurar a sustentabilidade das dívidas desses próprios Estados. Portanto, não é uma concessão assim tão simples, não é? E nós passamos por isso em Portugal, sabemos bem como é que é. Além disso, paralelamente à pertença à NATO de alguns Estados-membros, a Alemanha propõe, juntamente com a França, a criação de uma força de intervenção comum de defesa europeia. Para além disso, a proposta continua em cima da mesa da constituição de um orçamento para a zona euro. Portanto, serão certamente temas para debater para além deste Conselho Europeu. Sim, mas temos que ver um pouco a posição alemã atual, que não é muito fácil, porque isto são medidas a favor da União que nem sempre o eleitorado aceita. Nem sequer o próprio partido da chanceler Merkel, a CDU, tem mostrado algumas reservas a estas situações. Além disso, temos que contar com o partido de ultradireita, que teve uma posição forte nas eleições, a Alternativa para a Alemanha, o AfD, e também os liberais, que são eurocéticos. Não esquecendo que a Alemanha tem eleições agora para um dos Estados, a Baviera, em outubro. Além disso, a Alemanha também não vê com muitos bons olhos a situação italiana, que tem sido, enfim, um bocadinho variante nos últimos tempos e que até já teve, no caso da situação italiana, até o próprio Banco Central Europeu, no passado mês de maio, cortou a compra de dívida italiana numa quantia substancial, em 15%, é muito, exatamente devido à instabilidade que a Itália tem sofrido, não só na banca, mas também a nível governamental. A situação de Itália continua realmente a marcar a atualidade da União Europeia. Formou-se uma coligação que é populista e que governará o país nos próximos tempos. Pretende-se por 5 anos, mas a Itália nunca se sabe. Enfim, a Itália tinha um governo nomeado, primeiro-ministro esse que mal soube do acordo da coligação pôs o seu lugar à disposição, o que até foi muito aplaudido pela crítica italiana, mas a persistência do presidente Sergio Mattarella, associada ao risco de novas eleições, que eram iminentes, fez com que existisse um acordo entre o primeiro-ministro que foi indicado, Giuseppe Conte, que aceitou formar governo, tendo como vice-presidentes os representantes do La Liga e do Movimento 5 Estrelas. Portanto, são populistas. Populistas. Anti-europeus. E de alguma forma xenófobos. O que é um pouco pior, não é? E, portanto, é um governo de coligação inédito
em termos europeus. E asseguram grande parte, digamos, das pastas deste governo. 15 pastas em 18, só 3 independentes. E com pastas importantes. Sim. Conseguiram, um dos pontos em discussão, em desacordo, era de facto a pasta da economia. Muito responsável pelas medidas que se toma em termos de política económica do país, logicamente, e que aceitaram que fosse ocupada por Giovanni Tria, que é o decano da Faculdade de Economia de Roma, portanto uma pessoa independente, sim. Mais moderado, talvez. Sim, as partes aceitaram, mas bastante conceituado, ocupa a posição de diretor da faculdade, enfim. No entanto, o indigitado, o nome apontado para então Ministro da Economia, continua no governo, por estranho que pareça, com a pasta dos assuntos europeus, e é eurocético, não é? Aqui vai ter que demonstrar a sua capacidade de negociação. Exatamente. E prová-la. Este foi um dos pontos mais polémicos e que foi aceito pelas partes. Pronto, estava instalado o caos e claro, veremos agora como é que estas situações evoluem, mas penso que Bruxelas vai ter aqui um problema agravado. Não é? Em Espanha resolveu-se, digamos para já, a questão política. Houve uma mudança de governo alternada entre o PP e agora o PSOE. Com um governo muito técnico. Sim. Com muitas mulheres, maioria de mulheres. Maioria de mulheres, 11 mulheres, não é? Não é bem o caso italiano, não é? Sim. É uma situação muito diferente da de Itália. Bastante diferente, mas, enfim, esperam os críticos que a Espanha também convoque eleições para legitimar este governo. Não é o caso de Itália, porque Itália há os tais vice-presidentes dos movimentos, onde eles, o Salvini, logo após a divulgação do acordo de governo, indicou que é nitidamente contra a imigração e, além disso, que ia proteger a produção de produtos italianos, o que é contra o mercado interno. Enfim, de facto, grandes problemas para a União se avizinham. Também se realizaram eleições na Eslovénia e venceu também o discurso mais nacionalista. Mais nacionalista, mais pró... portanto, as posições da Hungria do que as posições europeias. Portanto, o líder do Partido Democrata é esloveno, embora com um resultado de maioria, mas não demasiado folgado, obriga a fazer coligações, portanto, mas vai ser indigitado se o conseguir como primeiro-ministro. O valor eleitoral, a percentagem é de 25,03, não é muito significativa, no entanto, ganhou com um discurso de campanha muito próximo ao do primeiro-ministro húngaro, nestas posições, afirmando que a Europa mesmo está a sofrer uma invasão. Portanto, teve esse tipo de discurso que é bem nítido. Portanto, um dos problemas é a imigração, o outro é, de facto, a proteção nacional. A Eslovénia está ali muito próximo da Hungria, muito próximo da Áustria, que também tem umas posições dissonantes nessa matéria, e além disso tem ali nas suas fronteiras a Bósnia, que embora não seja um Estado-membro da União Europeia, não tem controle de fronteiras, como deveria, e deixa passar por aí muitos migrantes. Será uma porta de entrada que depois aproveitam a Eslovénia para entrar no espaço europeu. É de facto um problema, mas são situações que este líder, enfim, vinca a sua posição nitidamente não europeísta. Tudo isto decorrente do facto, talvez, da União Europeia não ter resolvido a seu tempo a questão dos refugiados e das migrações. O caso da Itália que falamos há pouco é uma também dessas posições. A Itália já recebeu 550 mil migrantes nos últimos tempos, o que é de facto uma situação. Um fluxo que traz grandes dificuldades para o país. Aliás, voltando um pouco atrás, uma das posições da Alemanha é criar uma agência pan-europeia para o asilo. Exatamente. Também há uma proposta de outros Estados-membros em criar um local de asilo fora da Europa. O problema resolve-se na origem, mas nós sabemos que, apesar de grande intervenção, isso não tem surtido muitos efeitos, porque existem problemas por aí fora.
Claro, enfim. Em vários países. Só relembrar que a Eslovénia é Estado-membro desde maio de 2004, mas também é um Estado com a moeda única. Foi dos primeiros deste novo alargamento a aceitar a moeda, euro. portanto tem a moeda como moeda de circulação desde 2007. Se calhar o Brexit é o menor dos problemas da União Europeia neste momento. É capaz, Enfim. até porque a situação tem sido moderada e mais a favor da União Europeia. Vamos falar de comércio. Entram em vigor hoje novas regras de defesa comercial na União Europeia. Exatamente. Portanto, regras que existiam há 15 anos já, que têm agora que ser alteradas e que foram aprovadas quer pelo Conselho Europeu, quer pelo Parlamento. São regras anti-dumping e anti-subvenções. Portanto, o dumping é a prática de preços baixos, demasiado baixos. Concertada, não é? Entre empresas, normalmente concertada entre empresas, mas isto são aplicáveis às importações da União Europeia e muitas dessas empresas que praticam esses métodos comerciais não têm as regras nem sociais, nem de proteção, nem de trabalho que têm as empresas da União Europeia. Portanto, é uma forma também de proteger o mercado interno e a produção europeia e as empresas europeias e, logicamente, os empregos, não é? Tomando medidas de defesa comercial contra essas práticas de distorção do mercado. Entram em vigor hoje. Entrou em vigor hoje. São várias. São várias. Aplicam-se a processos desde produção, produtos acabados, até matérias-primas e até à energia. Que é uma fonte importante do custo de produção, que são fornecidas muitas vezes a preços artificialmente baixos e que fazem perigar a posição europeia, porque normalmente as empresas e as indústrias europeias estão vinculadas a regras quer de práticas e políticas sociais, quer de ambiente, que fazem aumentar os custos de produção, que as outras empresas não têm, e como não têm, chegam cá com os preços e o consumidor, enfim, normalmente é mais apelativo. Mais barato, isso, escolhe o mais barato dentro daquele binómio qualidade-preço, não é? Ou visivelmente preço. E, portanto, são princípios que têm que ser aplicados e que as empresas terceiras muitas vezes não fazem. Neste normativo, a União Europeia prometeu compensar, de facto, nesses cálculos, esses custos adicionais que as empresas europeias têm, acompanhar as empresas de reduzida dimensão, as PMEs, que muitas vezes têm dificuldades em, portanto, escolher os seus fornecedores e essas práticas, e depois, no caso, taxar esses direitos internacionais com receitas da União Europeia, exatamente com esses custos agressivos e também mantendo fora deste mercado as empresas que não cumprem as regras da Organização Internacional do Trabalho nem as regras de ambiente que são obrigatórias na União Europeia. Na taxa que vai ser aplicada é, no fundo, para que os preços subam e fiquem de acordo com as regras do mercado. Dados do Eurostat revelam um aumento do PIB na União Europeia. São, então, boas notícias para a economia? O crescimento da economia é sempre bom, não é? Portanto, são dados do primeiro trimestre já deste ano, de 2018, portanto, que acabou em 31 de março. Tanto a União Europeia no seu todo, como a Zona Euro, como Portugal, tiveram um crescimento em relação ao trimestre anterior de 0,4%. O que é importante, embora em termos homólogos, ou seja, primeiro trimestre com primeiro trimestre do ano passado, o crescimento seja muito maior. O valor registou-se sempre positivo, exceto num caso que é a Estónia, que tem um valor ligeiramente negativo. De resto, os valores mais elevados de crescimento foram situados na Letónia, na Polónia, na Finlândia e na Hungria. Enfim, por estranho que pareça, não é? Mas são países que têm níveis de crescimento e de ajudas também elevados. São dados do Eurostat que nos deixam satisfeitos a todos nós, porque o crescimento da economia normalmente... Sim, é contagioso, digamos. Tem um efeito
tem um efeito bola de neve e, portanto, vai acarretando e implicando outros sectores. Normalmente a doutora Ana Rita Barros termina estas intervenções neste programa com uma frase. Hoje não será assim, será uma nota, porque está a decorrer ou irá decorrer estes dias a cimeira dos G7. Portanto, e as relações comerciais estarão na ordem do dia. Exatamente. G7 são então, os países mais desenvolvidos do mundo. Dos quais 4 países europeus, e com a representação da União Europeia está lá não só o Presidente da Comissão como o Presidente do Conselho. Vão estar representados em Charlevoix, no Canadá, onde o Canadá está a presidir ao G7 até ao final do ano e, portanto, vai decorrer este fim de semana, onde são discutidos temas já recorrentes, como a evasão fiscal. Está sempre na ordem do dia, os offshores e as zonas francas, as medidas de comércio e investimento mundiais, as questões de segurança, com preocupação para 2 países, que é a Rússia e o Irão, vão estar na ordem do dia, e também as medidas comerciais unilaterais adotadas e divulgadas pelos Estados Unidos, que põem em causa acordos existentes com a União Europeia. A taxação de determinados produtos como o aço, digamos. Já foram anunciados e o aço é importante para a grande parte da indústria europeia. Espera-se que tanto o Canadá como a França, por exemplo, tomem medidas idênticas em relação aos produtos norte-americanos. Espera-se que sim. Retaliação, digamos. Ajustamento. Ajustamentos. Ajustamentos. Mas tinha que ser uma medida tomada pela União para demonstrar a sua força como bloco económico relativamente a um outro bloco importante que são os Estados Unidos, não é? Será certamente uma cimeira a acompanhar então este fim de semana. E analisar os resultados na próxima semana. Numa próxima ocasião, analisar os resultados. Doutora Ana Rita Barros, obrigada. Até uma próxima Muito conversa. obrigada, Ana Marta. Com licença.